Bom, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de todas as semanas aqui no YouTube, onde hoje nós vamos falar sobre o inventário no SPED fiscal, mais especificamente sobre o preenchimento do bloco H. A gente vai ver aí de maneira bem prática como que deve ser feito o preenchimento dessas informações, que tipo de dados devem ser enviados, quais cuidados você deve ter no momento de enviar o seu inventário. Então, sejam muito bem-vindos. Nós que estamos aí na semana do carnaval, então tem muita gente que tá na folia, tá brincando, descansando, assim como também tem muita gente que tá estudando. Recebi muitas mensagens de alunos que estão aí no seu dia a dia desse feriado, estudando, assistindo às aulas, colocando os conteúdos em dias. Então, seja muito bem-vindo, você que tá aí nesse carnaval estudando, trabalhando, e aí já vai tirando uma foto aqui para postar no seu Instagram, mostrando, fazendo lá a hashtag Bloco do SPED no Carnaval, pra gente fazer um movimento aí da galera que tá trabalhando durante esse período de folgas e de festas, tá? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. E assim, pessoal, o SPED fiscal ele já começou há bastante tempo, né? Desde 2009 que as empresas elas enviam as suas informações da escrituração fiscal dentro do SPED. E num primeiro momento, na época ali de 2010, 2011, o grande desafio do SPED era você conseguir validar aquele arquivo com sucesso no PVA para poder fazer a transmissão. Hoje nós já vivemos uma época bem diferente, vários anos já se passaram desde esse início dessa implementação do SPED fiscal. E o momento que nós vivemos hoje, ele é muito mais focado na qualidade da informação fiscal que é prestada. E quando a gente fala de SPED fiscal, de EFD e ICMS-PI, nós temos um ponto importantíssimo dentro dessa escrituração, que ela acaba servindo de termômetro para o fisco na identificação de possíveis omissões de entradas e omissões de saídas que venham a caracterizar sonegação fiscal. E esse termômetro, ele é o inventário. Um inventário que é enviado normalmente de maneira anual pelas empresas na FD de fevereiro, que é essa que nós estamos agora no mês corrente, na FD de fevereiro, que é enviado normalmente em março. Então, nessa FD, nós mandamos um inventário de 31/12 do ano anterior. Então, agora nessa FD de fevereiro de 2020, você está enviando 31/12 de 2019. E é muito interessante porque a gente tem algumas pegadinhas e alguns aspectos importantes que devem ser considerados no momento de elencar ali o teu estoque, o teu inventário para o fisco dentro do SPED fiscal, porque você pode estar gerando um grande problema para a empresa com o preenchimento de uma informação incorreta, inexata ou imprecisa. Então, a gente vai aqui entender quando é que esse inventário deve ser mandado, quais são as hipóteses que a norma estabelece que esse inventário deve ser enviado e, principalmente, que informações devem ser enviadas e como. E a gente vai ver isso analisando o guia prático, analisando o programa gerador da escrituração e vendo de maneira prática, beleza? Então, vamos lá. Antes da gente avançar, eu queria só contar aqui para vocês uma pequena situação. Eu lembro que no passado, né, as empresas elas já sofriam com fiscalizações de inventário, né, porque fiscalizações estaduais relacionadas ao inventário das empresas, isso não é uma novidade, tá? Isso existe há bastante tempo. E era muito comum que as empresas elas fechassem para balanço. Não sei se vocês lembram quando isso acontecia, mas a empresa ela fechava suas portas durante um determinado período, geralmente no início do ano, ela fechava para balanço para poder fazer o levantamento, a contagem física dos seus estoques. E naquele momento ali, ela deixava de vender, olha que louco, né? A pessoa deixava de vender, deixava de praticar as suas operações normais, simplesmente para fazer contagem física de estoques. E naquele tempo também existia a própria fiscalização dos inventários que aconteciam com os fiscais. Os fiscais eles iam até as empresas, batia lá na porta,
o fiscal ia fazer a contagem física do estoque para ver se essa contagem física do estoque batia com o que estava inventariado, com o que estava no livro de registro de inventário. Então, era um negócio bem complicado, viu? Porque a empresa ela tinha que parar suas operações para poder fazer a contagem e ela ainda corria o risco de receber ali a visita de um fiscal para fazer a contagem física e confrontar com o estoque inventariado. E aí você deve estar se perguntando assim, professor, mas isso hoje em dia ainda acontece? Não, hoje em dia isso não acontece mais. Hoje em dia o fiscal ele não vai mais bater na tua porta para contar o teu estoque, salvo raríssimas exceções, tá? Salvo raríssimas exceções. Mas por que o fisco não vai mais? Será que ele perdeu o interesse pela informação do teu inventário? Não, pessoal. Não é por conta disso que o fisco não está mais batendo na porta das empresas, não. É porque ele não tem mais a necessidade de ir até a empresa para poder fazer a composição do teu estoque. Eu até já fiz isso aqui que eu vou fazer para vocês agora em outras aulas, tá? Já mostrei esse exemplo em outras oportunidades, para quem já é meu aluno aí há mais tempo, com certeza já viu eu fazendo essa explicação, mas nós temos hoje, né? Nós temos a seguinte fórmula, que ela existe já há um bom tempo. O teu estoque final vai ser igual ao teu estoque inicial, mais as tuas compras, menos as tuas vendas. Então essa é a fórmula que o fisco utiliza para calcular o estoque final das empresas. Se ela sabe quanto é o teu estoque final, então ela sabe quanto é que você tem que ter de inventário. Só que o teu estoque inicial você envia no bloco H, geralmente na EFD de fevereiro. Por que você envia? Porque você envia o seu estoque em 31/12 do ano anterior. Tudo que você compra e tudo que você vende, que seja com nota fiscal e que seja acobertando uma operação comercial, tudo que você compra e que você vende vai estar no bloco C do SPED. Bloco C do SPED fiscal. Do SPED fiscal. É o local onde nós escrituramos as operações de entradas e saídas com documentos fiscais que acobertem operações de mercadorias. Então, nota fiscal, mesmo que seja NF1, que hoje em dia praticamente não existe, nota fiscal avulsa, nota fiscal de produtor, cupom fiscal emitido por SF, cupom fiscal eletrônico, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, tudo isso vai ser escriturado no bloco C do SPED fiscal. E imagine o seguinte, o fisco ele já tem a informação do teu estoque inicial, ele já sabe quanto foi o teu estoque inicial. Ele já sabe o que você comprou e o que você vendeu de mercadorias. Então, ele consegue calcular de maneira bem tranquila quanto é o teu estoque final projetado. Quanto é que você precisa ter de estoque final. Então, quando ele já sabe quanto você precisa ter de estoque final, então quando é agora na FD de fevereiro, então estou agora na FD de fevereiro de 2020, certo? Fevereiro de 2020, enviando o meu inventário de 31/12 de 2019. E aí ele confronta esse inventário de 31/12 de 2019 que você está enviando com o inventário projetado que ele havia calculado. Então ele confronta um vezes o outro. Ele vai dizer o seguinte, opa, peraí, como é que você está dizendo para mim que está dando um estoque final de R$1 milhão? Vou fazer aqui a fórmula do Excel para a gente poder fazer o exemplo. Como é que você está me dizendo aqui que o teu estoque está dando de R$1 milhão, sendo que o estoque projetado que eu calculei tinha que dar R$1.200.000? Então a gente está aí com uma diferença de R$200.000. Como é que teu estoque está negativo em R$200.000? O fisco ele vai conseguir fazer esse cálculo de maneira muito simples, porque quem passou o estoque inicial para ele foi você, e você todos os meses com as suas compras, com as suas vendas, foi informando também para o fisco o que estava entrando e o que estava saindo do teu estoque.
Então, ele sabe exatamente quanto era que deveria dar o teu estoque. Quanto era que deveria dar o teu estoque de 31 de dezembro de 2019. E aí você envia. E aí ele confronta o projetado com o estoque realizado, que é aquele que você enviou na tua escrituração. Aí você pode se perguntar, professor, mas se ele já tem, para que ele pede? Exatamente porque ele vai poder ter a oportunidade de identificar possíveis ilícitos tributários, né? Ele vai ter a oportunidade de identificar uma distorção dessa de estoque que pode significar uma omissão de entrada ou uma omissão de saída. Então ele vai ter a oportunidade de detectar omissões de entradas e omissões de saídas com base nessa informação da composição do teu inventário. Então só essa explicação aqui, só esse início da nossa transmissão, ele já serve de um grande alerta para você na percepção do que o físico ele pode fazer com a informação do teu inventário, aquela informação que está sendo prestada anualmente. Agora, voltando aqui para o guia prático do SPED fiscal, o bloco H ele é um bloco pequeno, pessoal. Ele é um bloco pequeno de 6 registros, mas que pode fazer um estrago muito grande, né? A gente acabou de ver o tamanho do estrago que ele pode fazer ao evidenciar possíveis omissões de entradas e omissões de saídas que acabem denunciando o contribuinte, expondo ele à fiscalização tributária no sentido de uma possível sonegação fiscal e de algum ilícito tributário. Mas nós estamos falando de um bloco que tem lá o registro H001, que é o registro de abertura do arquivo. Nós temos o registro H005, que é onde é apresentado o total do inventário. Nesse registro é onde vai ter lá a data, o valor total do inventário e a indicação do motivo do inventário. A gente vai ver ele com calma, tá? Nós temos o H010, que é o próprio registro da informação do inventário. Nós temos o H020, que são as informações complementares do inventário. O H030 são informações complementares do inventário, mas somente das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária. E nós temos o H990, que é o encerramento do bloco H. Então, nós temos esses registros como sendo os registros obrigatórios aqui do bloco H, tá? E agora eu vou descer até o bloco H para que a gente possa fazer o estudo e a análise dele de maneira completa, tá? O bloco H ele vai estar logo depois do bloco E. Vou descer aqui para a gente encontrar. Bloco E que é o bloco da apuração do ICMS, tá? A gente já tem uma live aqui onde eu falo só sobre a apuração do ICMS. Se você não assistiu, procura aqui no Instagram que a gente tem esse conteúdo, tá? Então nós temos aqui o bloco H, certo? O bloco H, o guia prático diz o seguinte, este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento. Aqui eu já gostaria de abrir um parêntese. Cuidado com essa informação do inventário físico, tá? Por quê, professor? O físico está pedindo o inventário físico. O que acontece, pessoal, é que nós temos hoje, na maioria das empresas, 3 estoques, tá? O estoque físico, que é o estoque que está lá na prateleira. É ele que está lá. É ele que o vendedor, quando está ali na loja, fazendo a venda dos produtos, ele está olhando para aquele estoque físico. Nós temos o estoque gerencial. Esse estoque gerencial é aquele que está no sistema da empresa, certo? É aquele que está no sistema da empresa. E nós temos o estoque fiscal. Esse estoque fiscal é aquele que está sendo enviado na escrituração fiscal digital e nas movimentações de documentos eletrônicos. E geralmente, pessoal, existe um problema porque o estoque físico ele não bate com o estoque gerencial e nem com o estoque fiscal. Então nós temos aí um cenário aonde quando a empresa ela vai fazer a contagem dos itens físicos que ela tem na prateleira dela, dá lá um número de 10 itens, por exemplo. Quando ela vai olhar no sistema, o sistema diz que era para ter 14.
e quando ela vai ver o que informou no SPED, ela informou 8. Então, o estoque físico não bate com o estoque gerencial, que não bate com o estoque fiscal. Mas, professor, por que isso acontece? Por que vai acontecer de esses estoques não baterem? Eu vou dar um exemplo simples para vocês, tá? Eu estou aqui na minha mão com 2 canetas, uma azul e uma preta. Quantas e quantas vezes vocês já não viram isso acontecendo? Ó, você está no caixa de um supermercado, por exemplo, e aí o caixa passa por ser 2 produtos que têm o mesmo preço, vamos supor que são R$1 cada caneta dessa, aí ele, em vez de passar a primeira caneta preta e depois passar somente a caneta azul, ele passa a caneta preta 2 vezes, porque o resultado matemático vai ficar inalterado. Então, o que é que ele acabou de fazer? No meu estoque físico, eu tinha uma caneta preta e uma caneta azul. No meu sistema, no estoque gerencial, saíram 2 canetas pretas. No meu SPED, vai aparecer no cupom fiscal, no documento fiscal, que saíram 2 canetas pretas. Então, vai ficar uma diferença aí de estoque de uma caneta preta vai ficar negativa. Por quê? Porque eu só tinha uma, vendi 2. Como é que eu só tinha uma no meu estoque e vendi 2? Sendo que no final do ano, quando eu for fazer a contagem de canetas, não vai ter nenhuma das 2. Só que o sistema vai apontar que era para ter uma azul, porque ela nunca saiu. Então percebam, o meu estoque físico já não bate com o meu estoque gerencial já não vai bater com o fiscal. Aí geralmente no final do ano, quando detecta essas diferenças entre o estoque físico da empresa e o estoque gerencial, o pessoal corrige o sistema e esquece que a informação já foi enviada no SPED, e aí a gente vivencia aí um loop aonde jamais o estoque físico bate com o gerencial e jamais esse estoque gerencial bate com o fiscal. Então, eu já abri um parêntese aqui, quando lá no início o bloco H diz que o contribuinte tem que enviar o inventário físico do estabelecimento, porque corre o risco de você enviar a contagem do estoque físico e ele não bater com o que está lá no SPED, viu? Então, o primeiro alerta já nasce aqui na primeira frase do bloco H. E quando a gente fala do estabelecimento, significa que se eu tiver matriz e 10 filiais, eu vou ter que enviar um inventário para cada estabelecimento. Então, vou ter que enviar um inventário para a matriz e para cada uma das filiais. E ele disse, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. Ponto. A gente finalizou a primeira informação relacionada ao bloco H. Você deve enviar um inventário físico, com as ressalvas que eu já disse, tá? Eu, particularmente, entendo que você deve fazer um trabalho antes de enviar o bloco H para se certificar que teu inventário físico bate com o teu inventário fiscal, tá? E ele é por estabelecimento e deve ser enviado nos prazos previstos pela legislação pertinente, que em regra é o mês de fevereiro, que a gente envia em março, tá? Só que existem outras possibilidades de envio que a gente também vai ver aqui, tá? Para que o bloco H seja utilizado como registro de inventário para efeito de imposto de renda, isso aqui, pessoal, é porque é o seguinte, a legislação do imposto de renda, o regulamento do imposto de renda, o decreto 9.580 de 2018, que era o antigo decreto 3.000 de 99, ele traz que os contribuintes eles devem manter o seu registro permanente de inventários. E o que a legislação do ICMS está dizendo aqui é o seguinte, olha, se você quiser utilizar esse bloco H para cumprir também aquilo que determina a legislação do imposto de renda no que diz respeito ao registro de inventário, você vai precisar ter alguns cuidados. O primeiro deles, você vai ter que acrescentar os bens cujo inventário não é exigido para fins da legislação do ICMS e do IPI, mas é exigido pela legislação do imposto de renda. Que bens são esses? Os bens em almoxarifado. Os bens em almoxarifado, aqueles materiais, por exemplo, do uso e consumo, que estão em almoxarifado, material de expediente, tudo aquilo, não são exigidos para fins da legislação do ICMS, mas são exigidos para fins da legislação do imposto de renda. Então, eu vou ter que, os bens em almoxarifados, conforme estão também conceituados lá no convênio CNF sem número de 1970, eu vou ter que informá-los no SPED, para fins de que ele possa atender à legislação do imposto de renda. E também
você deve acrescentar o valor unitário dos bens de acordo com os critérios exigidos pela legislação do imposto de renda. E aí entra a Lei 12.973, entra as normas brasileiras de contabilidade, quando discrepante dos critérios previstos na legislação do ICMS. Então, eu vou ter que informar qual é o valor unitário do bem para fins de legislação do imposto de renda, quando esse valor for diferente daquele previsto pela legislação do ICMS e do IPI, levando dessa forma ao valor contábil dos estoques. Pessoal, eu já falei isso em outras aulas, tá? Principalmente quando eu estou falando sobre SPED contábil, que existe a possibilidade de que teu inventário contábil ele não bata com teu inventário fiscal. Por quê? Porque para fins de critérios contábeis eu posso estar informando o meu inventário com base no valor recuperável dos estoques. Então, para fins de estoque contábil, esse meu inventário ele pode ter sido diminuído do valor histórico. Então, por exemplo, eu deveria ter 1 milhão de inventário, mas eu fiz ali um impairment da conta de estoques e eu diminuí esse meu inventário para 800 mil. Ou não, eu fiz um ajuste a valor justo do meu estoque, ele saiu de 1 milhão, ele foi para 1 milhão e 200. Então, para fins de critérios contábeis, em obediência às normas brasileiras de contabilidade, a gente pode ter um estoque que não bata com o valor do estoque gerencial fiscal, que não é avaliado pelo custo histórico. Então, eu vou precisar informar lá no bloco H, aqui no bloco H, no H010, a informação de quanto é o meu estoque para fins contábil. E dessa forma eu vou conduzir o meu valor total de estoques ao valor contábil. Esse acréscimo ele já está autorizado pelo convênio CNF de 1970, com as suas alterações posteriores, obviamente, lá no artigo 63, parágrafo 12º, como outras indicações, e será informado no campo 11 do H010, certo? Aí ele traz um último alerta aqui, tá? As pessoas jurídicas do segmento de construção civil que estão dispensadas de apresentar o SPED fiscal pela legislação estadual, mas que, pela legislação do imposto de renda, estão obrigadas a manter o livro de registro de inventário, devem apresentá-los no SPED contábil como um livro auxiliar, conforme está previsto na Instrução Normativa 1420 e com a nova redação dada pela 1486 de 2014, que na verdade, viu, vou até fazer uma correção ao guia prático, que ele está desatualizado. Quando o assunto é SPED contábil, você vai olhar lá a Instrução Normativa 1774, com as suas alterações posteriores. A Instrução Normativa 1774 ela é de 2017, mas ela vai trazer uma redação semelhante a 1420, tá? Só o texto aqui do guia prático que não foi atualizado, tá certo? Então vamos lá. Nós temos o H001, que é o registro de abertura. É ele que vai abrir o teu arquivo digital do inventário. Então ele vai dizer que você vai preencher lá H001 e vai informar se existem dados a serem transmitidos ou se não existem dados a serem transmitidos. Geralmente, naqueles meses onde eu tenho, por exemplo, que mandar o bloco H, por exemplo, janeiro, vou mandar o bloco H porque o layout me obriga, mas eu não tenho dados a serem informados. Então eu mando o H001 dizendo que informação de indicação de movimento, né, de 1, dizendo que é bloco sem dados informados, e aí no final tem o H990 para encerrar o arquivo digital. Morreu H001, no H001 eu digo que não tem dados, e aí eu encerro o bloco. Então naqueles meses onde eu não tenho que informar os valores de inventários, eu vou fazer só isso. É até como está informando aqui, ó. Se preenchido com 1, devem ser informados só o H001 e o H990, que é de encerramento do bloco, significando que não há escrituração de inventário, tá? Agora, se eu preencher com 0 dizendo que tem dados a serem informados, então ele vai pedir o H005 e os outros registros, tá? O H005, esse registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens dos produtos do inventário realizado em 31 de dezembro de cada ano ou nas demais datas especificadas pela legislação comercial. Quais são os outros
Motivos que podem levar com que o fisco te exija o teu inventário. Pode ser no final do período, que é o modelo mais comum, né, que é o tipo 01, mas o fisco ele também pode te exigir o teu inventário quando houver uma mudança de forma de tributação da mercadoria. Isso aconteceu, por exemplo, aqui no estado do Ceará, quando o pessoal que trabalha com madeireira, né, eles saíram do regime normal de débito e crédito e entraram para a substituição tributária do ICMS. Quando eles entraram para a substituição tributária do ICMS, foi exigido o inventário deles num período diferente de fevereiro, que foi, no caso, na época, o mês de setembro. Depois houve até modificações na instrução normativa e acabou sendo enviado relacionado a dezembro também, né? Mas, quando há uma mudança na forma da tributação, o fisco ele pode te exigir a escrituração do teu bloco H de inventário, mesmo que não seja em fevereiro. Também quando há uma solicitação de baixa cadastral, paralisação temporária ou outra situação relacionada a você ficar sem movimento no período. Então, se eu estou lá dizendo, olha, eu quero fazer uma baixa do meu estoque, o fisco ele vai te exigir o bloco H. Na alteração de regime de pagamento, na condição de contribuinte, né? Então, quando eu estou saindo de contribuinte substituído, indo para contribuinte substituto, ou eu vou agora ter um regime especial de tributação, o fisco ele pode te exigir. Por determinação dos fiscos, quando o fisco bem entender, ele pode exigir o teu inventário. E para controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, quando a gente estiver falando de restituição, ressarcimento ou complementação. Então, nessas hipóteses onde o contribuinte está questionando ali uma restituição, ressarcimento, ou o fisco está pedindo uma complementação do ICMS e substituição tributária pago, ele pode exigir que seja enviado o bloco H do inventário. Então, eu vou até aqui para o SPED fiscal para vocês verem o H005 na prática, tá? Eu estou aqui com o SPED fiscal, o PVA ou PGE de um cliente, de uma empresa. Estou aqui, vou clicar em inventário. E aqui tem, ó, inventário em 31/12/2019. Então, está dizendo aqui que o inventário de 31/12/2019 está dando um valor de R$4.500.000. E aqui, indicador de motivo do inventário. Pode ser no final do período, pode ser na mudança de tributação, por determinação do fisco, aqueles motivos que a gente viu, tá? Aqui tá dando um Ezinho na data, porque esse, na verdade, é 2018, eu só alterei a data aqui para 2019, então se eu botar aqui 2018, o problema vai acabar, tá? Mas eu botei aqui 2019 para poder dar um exemplo mais real para vocês do momento que nós estamos enviando agora. Então esse é o H005 que a gente acabou de ver aqui no guia prático. A gente acabou de ver ele aqui no guia prático. A gente está vendo ele aqui no PVA, tá? E aí nós vamos para o H010, que é o registro de inventário. Este registro ele deve informar para discriminar os itens existentes no estoque. O que é que isso quer dizer? Ó? Vamos lá, eu disse aqui no H005 que eu tenho R$4.520.443,84 de inventário. Eu disse que em 31/12 eu tinha esse valor de inventário. Então, no H010 é onde eu vou abrir, vou detalhar item por item desse inventário, para que a soma desses itens bata 4,5 milhões, que é o valor do inventário que está aqui informado. Então, o H010 ele tinha uma determinação até a partir de janeiro de 2015, ele tinha algumas recomendações, e a partir de janeiro de 2020 nós temos outras que é que a gente vai ver agora. A partir de janeiro de 2020, todos os itens que forem declarados no C180, C185, C330, 380, 430, 480, 815 e 870 devem ter pelo menos um registro H010 sob um registro H005 com o campo indicação de movimento 006. Ou seja, são aqueles produtos que eu pedi a restituição, ressarcimento ou a complementação do ICMS, tá? Substituição tributária. Então, para todas as hipóteses aonde eu tenho uma mercadoria que está sujeita ao regime de substituição tributária, que houve ressarcimento, restituição ou complementação, ele deve informar
pelo menos um H010 para cada um daqueles produtos, tá? Então vamos lá, o que é que tem aqui no H010? Nós vamos ter o código do produto, que nós estamos informando, a unidade de medida do produto, a quantidade do item, qual é o valor unitário, qual é o valor do item, valor total do item, a indicador de propriedade de posse do item. Aí a gente tem 3 situações aqui, ó. O item é de propriedade do informante, está sobre o seu poder, ou seja, é um produto que é meu, está sobre o meu poder. O item é de propriedade do informante, mas está em posse de terceiro, ou seja, é meu, mas está, por exemplo, em um depósito fechado. É meu, mas está com uma empresa que está industrializando para mim por encomenda, então é o 1. E o 2 item é de propriedade de terceiro, está em posse do informante. O item não é meu, é de um fornecedor meu, mas está comigo. Então, eu informo indicando quem é o terceiro, tá? Eu preciso informar o código do participante, campo 2 do registro 050. 050 é o cadastro de identificação do participante, onde a gente vai ter ali nossos clientes e nossos fornecedores, as empresas que participam, as pessoas físicas que participam das nossas informações comerciais. Quando que eu tenho que informar o código do participante? Quando o proprietário ou o possuidor da mercadoria não seja o informante do arquivo. Ou seja, quando eu indicar que eu tenho mercadoria minha em posse de terceiro, ou que eu tenho mercadoria de terceiro em posse minha, eu tenho que informar quem é esse terceiro, tá? A descrição complementar do produto, caso haja, o código da conta analítica debitada ou creditada e o valor do item para efeitos do imposto de renda, conforme aquela explicação que eu dei anteriormente, quando a legislação do imposto de renda não bate com a legislação fiscal. Então eu vou selecionar um aqui, ó, para a gente dar uma olhada. Então a gente tem aqui o H010, só que dentro do PVA, onde tem o código do item, tá aqui CE 0470, 104 é o código do item. Descrição do produto, salim, denim, MAC, prata e tal. Então aqui ele diz a descrição do produto. A unidade de medida do produto MT, o código e metro, a descrição. Quantidade do item, 1.362,5 metros, né? Então aqui como é em metro, a gente tem que ser 1.362 metros e meio, né? Valor unitário do item, R$5. Valor total do item, o valor unitário vezes a quantidade, vai dar o valor total. Um indicador de propriedade, 0, é um item de propriedade do informante que está sobre o seu poder, por isso que não tem código de participante, eu não vou preencher nenhum participante, não tem nenhuma descrição complementar, e aqui o código da conta analítica foi preenchida com 1, mas poderia ser 01, 001 ou 002, vamos lá, dizendo que é a conta de estoques, mas aqui ele pede só o código da conta, então eu poderia colocar aqui estoques. Então, esse é o código da conta analítica que vai ser informada no H010. Aqui não está preenchido aqui, habilitado o campo para nós informarmos o valor do inventário para fins do imposto de renda, exatamente porque não é o ano de 2019 que nós estamos fazendo. Como eu disse para vocês, esse é um arquivo antigo que eu estou usando aqui para fins de exemplo, tá? Então eu vou fechar aqui. Aí aqui ele já abre o campo de informações complementares, que é o H020, caso tivesse alguma informação complementar do inventário. Esse H020 seria, no caso de uma informação complementar, onde eu tenha que preencher algum dado relacionado ao ICMS, tá? Conforme a situação tributária do ICMS. Nós temos o H030, que são informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas à substituição tributária. E aí ele vai perguntar qual era o valor médio do ICMS substituição tributária, qual era o valor médio da base de cálculo do ICMS substituição tributária. E aí ele vai te fazer vários pedidos de informações complementares especificamente para mercadorias sujeitas ao regime de substituição. E por fim nós temos o H990, que é o encerramento do bloco. Beleza, pessoal? Então aqui a gente apresentou de maneira bem detalhada
o bloco H do SPED fiscal. E se você quer entender mais sobre o SPED fiscal, quer entender mais sobre cada um desses registros, quer entender mais sobre como que você pode fazer uma gestão fiscal de estoques, onde diminua o risco fiscal das empresas, eu recomendo que você conheça o programa de formação em SPED, que é um programa completo, onde nós vamos abordar todos os documentos fiscais eletrônicos, todas as escriturações fiscais. Aqui a gente pegou só um bloco da FD e CMS-PI, mas lá a gente destrincha todos os blocos do SPED fiscal. Nós vamos falar de SPED contábil, nós vamos falar de ECF, nós vamos falar de cruzamentos de informações, FD Reinf, FD contribuições. Então, o curso de formação SPED, ele é um programa que vai te transformar num profissional extremamente especializado no SPED, que consegue ler o guia prático, que consegue fazer na prática. Então, eu recomendo demais que você conheça esse programa. Estou deixando o link aqui embaixo desse vídeo para que você possa conhecer o curso de formação SPED 2.0. Não é incomum, tá, que os alunos do curso de formação SPED eles consigam ganhar mais utilizando o SPED, prestar consultorias de auditorias digitais do SPED, porque lá no curso a gente ensina tudo isso. Então, se você quer se tornar de verdade um especialista no SPED, se entender do SPED, vai fazer uma diferença na tua carreira, vai fazer uma diferença na tua vida enquanto profissional da contabilidade da área fiscal, eu recomendo de verdade que você conheça o curso de formação SPED. O curso de formação SPED, ele está numa oferta especial com 50% de desconto. Na verdade, é R$500 de desconto. O preço dele original é R$997 e ele está apenas por R$497. Então está muito barato. Você tem que aproveitar essa oportunidade para se especializar, para se qualificar e para se tornar um profissional cada vez mais requisitado pelo mercado, valorizado, reconhecido, que tem know-how, que tem credibilidade, que o teu cliente te escuta. Porque, por exemplo, quando você chega com todas as informações para explicar para ele o cuidado que ele tem que ter com o inventário, como eu expliquei para você, devido a essas diferenças entre o estoque fiscal, físico e gerencial, que você sabe repassar isso para ele da maneira correta, com certeza você é um profissional de respaldo e que vai ter o reconhecimento por parte dos teus clientes, beleza? Então é isso, pessoal, um forte abraço, aproveitem o carnaval, mas não deixem de conhecer o programa de formação SPED clicando no link aqui embaixo. Forte abraço e até mais.